Rio. Olá, bom dia, 6 horas e 30 minutos. Eu começo essa edição com imagens ao vivo do helicóptero da TV Record. Um grave acidente, neste momento, aconteceu ainda há pouco, envolvendo um ônibus que perdeu o controle, invadiu uma vila de casas na zona norte do Rio de Janeiro. Fica exatamente na rua Carolina Machado, em Madureira. Bom dia, Leonardo Lara, você que traz todos os detalhes pra gente. Um gravíssimo acidente, a gente acompanha o resgate aí do Corpo de Bombeiros também. Ainda há pouco, muitas pessoas foram retiradas desta composição. O que você pode adiantar pra gente, Leonardo Lara? Qual a situação do motorista, que até então era o estado de saúde mais grave, Léo? Olha, a informação que chega nesse momento é que o motorista está desacordado e neste momento os bombeiros estão tentando retirá-lo. Ele está preso nas ferragens. Dá pra ver do alto, Lívia, que o ponto mais atingido foi o lado do motorista. É realmente uma situação muito preocupante. Eles não conseguem retirar o motorista. Eles, inclusive, cerraram a lataria do ônibus para tentar um acesso mais próximo. E, nesse momento, estão tentando retirar o entulho que está atrapalhando nesse socorro. A informação que outros passageiros também ficaram feridos. São várias ambulâncias no local. Nenhuma saiu em direção ao hospital ainda. Os passageiros estão recebendo os primeiros atendimentos no local e só depois serão encaminhados para hospitais da região. A preocupação mais grave é do motorista, Lívia, inclusive é baixa luminosidade no ponto onde está o motorista. Então eu percebo que os bombeiros estão usando, inclusive, uma iluminação artificial para conseguir esse serviço, esse trabalho de resgate. Segundo informações da Sete Rio, nesse momento, para o motorista que vai usar a Carolina Machado, tem que evitar a região, a melhor opção é a Intendente Magalhães. Olha só, gente, 6 horas e 32 minutos agora. Esta imagem que você está acompanhando aqui foi recuperada, gravada ainda há pouco. Vamos a imagens ao vivo agora? Tem como a gente colocar a situação ao vivo agora no local? Nosso helicóptero, comandante Ramos, sobrevoa a região. Aí, agora sim, a gente vê imagens no momento do resgate, né? Que está a tentativa de retirada deste motorista. Esta é ao vivo. Esta imagem que você está acompanhando é ao vivo. A gente vê o intenso trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha quantos homens estão ali deitado naquela maca, na tentativa de retirá-lo, já que ficou preso às ferragens, está o motorista deste ônibus. Por que esta é a maior preocupação? Como muito bem ressaltou o Leonardo Lara, a parte mais atingida do coletivo foi exatamente o lado do motorista. As informações estão chegando a todo momento pra gente aqui no nosso WhatsApp. Eu vou até passar o número do nosso WhatsApp. Se você estiver na região, estiver nos assistindo, mora também nessas casas aí, nessa vila, 997617789, pode relatar pra gente o que está acontecendo neste momento aí. A nossa preocupação continua sendo com este motorista. Os relatos que chegaram pra gente é que ele teria perdido a direção, ele colidiu primeiro com o comércio na frente, depois sim, ele acabou acertando essa vila de casas na zona norte do Rio de Janeiro. Só para lembrar o endereço para você que chega agora à tela aqui da TV Record. Carolina Machado, bem pertinho da estação de Madureira. Então, congestionamento também ali na região, você que mora nessa região da zona norte do Rio de Janeiro, vai enfrentar muita lentidão. Leonardo Lara, parece que o motorista está sendo retirado agora. Agora a gente vê a estação. Eu vou pedir para o nosso comandante, o Ramos, tentar chegar mais pertinho lá do ônibus, que o motorista está sendo retirado agora ali. Ô Leonardo Lara, a imagem que me deu a impressão foi exatamente essa, Léo. Exatamente, Lívia. Momento mais delicado desse socorro, os bombeiros conseguiram se aproximar do ponto onde está o motorista, inclusive tiveram todo o trabalho de remover esse concreto que neste momento está bem na parte da frente do ônibus. Eles já estão levando ele para a porta principal do ônibus e por ali ele será retirado. Inclusive, eu já vejo uma maca posicionada, aquela prancha que é usada justamente para evitar qualquer tipo de movimento desse motorista. Olha, ele já foi mobilizado, dá para ver ali que a cabeça dele já foi imobilizada. Ele está sendo retirado então pela janela do ônibus. Foi um acesso mais fácil encontrado por esses homens que estão preparados para esse tipo de resgate. Imagem realmente impressionante, 6 horas e 35 minutos agora. A gente obviamente torce pela melhora deste motorista. Agora sim ele está sendo colocado na maca Leonardo Lara. Eu fico apreensiva diante de uma imagem como essa, Léo.
Pois é, você está vendo o exato momento em que ele é colocado na prancha. São muitos bombeiros mobilizados nessa operação. A informação que chega nesse momento, Lívia, são 18 feridos. Um acidente gravíssimo na região de Madureira, com 18 pessoas feridas, e nesse momento o motorista é levado para a ambulância dos bombeiros, posicionada bem em frente. É uma grande operação, como há muito não se via tantos bombeiros para fazer um salvamento, Lívia. Uma operação realmente muito difícil, já que a parte mais atingida foi a do motorista. E todo esse entulho, esses pedaços de concreto ficaram espalhados dentro do ônibus, bem no local onde estava o motorista. 6h36 agora. Você que chega à programação da Record não está entendendo nada. Um grave acidente na região de Madureira, bem pertinho da estação de trem lá de Madureira, na Carolina Machado. A gente acompanhou o resgate aí do motorista ao vivo. Ele acaba de ser retirado das ferragens. Era a nossa maior preocupação diante da gravidade da situação e diante dos relatos também das pessoas que moram nas proximidades dessa região, que estão mandando mensagens a todo momento pra gente. O motorista foi colocado dentro desta ambulância que você está acompanhando ao vivo aí. Todos esses homens do Corpo de Bombeiros estão em volta da ambulância, que eles acabaram de fazer esse resgate. Além de todas as ambulâncias, Polícia Militar também está no local, Sete Rio, para tentar agilizar ali o trânsito, que está bem complicado na região de Madureira, e muitos curiosos, muitas pessoas, amigos, parentes também, que estão em busca de informação. Leonardo Lara, a gente tem o nome da aviação deste ônibus, que composição, que ônibus é este, para qual destino? A gente já tem essa informação, ainda não? Olha, ainda não, Lívia. A situação que me preocupa é a quantidade de entulho que está na calçada. Então, os bombeiros terão que fazer uma busca mais aí apurada, justamente para ver se não havia algum pedestre caminhando nesse ponto quando tudo veio abaixo. É uma preocupação muito grande, são vários imóveis atingidos. A primeira informação que eu recebi é que essas construções seriam comerciais, então pelo horário não teria ninguém aí, mas é sempre bom dar uma olhada, Lívia, porque a cena realmente impressiona. A última informação que eu recebo é que pelo menos 5 pessoas estão em estado grave. Essas já foram levadas para o hospital. As ambulâncias deixaram o local há poucos minutos. Ainda não se sabe qual o destino dessas vítimas, se no mesmo hospital da região ou vários hospitais mobilizados para esse atendimento. Um total de 18 vítimas leves, com ferimentos leves, e outras 5 com ferimentos mais graves. O que me chamou a atenção, Lívia, é que o motorista que foi retirado há pouco e atendido nesse momento dentro da ambulância, ele não está com o uniforme da empresa. A informação inicial é que seria assim o motorista, mas eu estranhei que não veste nenhum tipo de uniforme, Lívia. Isso também me chamou a atenção, né? Ele estava sem nenhuma camisa ali apropriada para dirigir um coletivo. A gente também me chamou a atenção aqui que eu não vi isso. A observação que veio até a gente que seria o motorista, mas ainda, obviamente, são informações preliminares. A gente está atualizando a todo momento. Estamos descobrindo junto com você que está nos assistindo aqui agora. Inclusive, vou pedir o WhatsApp mais uma vez na tela da TV Record para a gente passar para o telespectador, 997617789. Você está aí no local, mora nessa região, mora nessa vila, que fica bem próxima e atrás, as pessoas estão ali, elas moram exatamente na vila. Então, se você mora na região, quer relatar o que aconteceu, o susto, como é que está a situação, as casas também foram afetadas. Tem uma grade ali, Leonardo Lara, olha só, você viu ali, na direção mesmo onde está o ônibus, existe ali o comércio, mas ali existe uma grade de proteção que, obviamente, é o acesso para a vila. E isso estava me preocupando, mas já que a informação que chegou, que esse imóvel mais afetado se trata de um imóvel comercial, eu já fico um pouco mais aliviada diante do horário. A nossa preocupação continua, obviamente, porque são 18 pessoas feridas, um grave acidente agora aí na região de Madureira. Vamos aproveitar e mostrar o trânsito também. A gente vai atualizando a situação dessas vítimas, mas mostrar o trânsito também aí para você que chega agora à nossa programação, porque, Leonardo Lara, o trânsito ficou caótico também. É bom para o nosso amigo que mora na região de Madureira ficar bem informado e saber que a situação agora não está nada boa por aí, Léo. Esse ponto da Carolina Machado é sempre bem complicado nesse horário, com estreitamento de pista. Temos 2 faixas bloqueadas
desbloqueadas para o atendimento desse acidente. Olha só o nó no trânsito na região de Madureira. Nesse momento, o motorista tem que evitar a Carolina Machado. Melhor opção é a Intendente Magalhães. Esse aí é o sentido, Lívia, de quem vai em direção ao viaduto de Cascadura. É justamente o ponto de maior movimento nesse horário. A informação que eu tenho, Lívia, é que são 18 feridos com ferimentos leves e outras 5 pessoas que tiveram ferimentos graves. Portanto, um acidente gravíssimo, e o estado mais crítico é mesmo do motorista. Ele permanece desacordado dentro da ambulância. Inclusive estão fazendo esse primeiro atendimento e só depois que normalizarem a situação, que estabilizarem o quadro de saúde dele, aí sim a ambulância dos bombeiros vai seguir em direção ao hospital. Por enquanto, sem previsão para a saída dessa ambulância onde está o motorista, Lívia. 6 horas e 40 minutos agora, então foi confirmado, gente, porque o homem que permanece dentro desta ambulância aí, que nós acompanhamos todo o resgate do Corpo de Bombeiros, que ficou preso nas ferragens, realmente se trata do motorista. Não temos ainda atualizado o estado de saúde dele, é o estado de saúde mais preocupante. O Léo conseguiu atualizar pra gente outros estados de saúde, como por exemplo, 18 pessoas, 18 passageiros, vítimas, né, que estavam dentro deste ônibus, foram ferimentos leves. Outras 5 pessoas estão no estado de saúde mais grave, é o que mais nos preocupa. E nós vamos continuar neste caso sim. Eu vou fazer um rápido intervalo, 6 horas e 41 minutos agora, e eu já volto com mais informações para você aqui no Balanço Geral amanhã. Já volto. Os 10 Mandamentos. O que o traz aqui, meu príncipe? Eu precisava muito encontrar aquela senhora que estava com você quando nos esbarramos. Você sabe quem ela é? Aquela senhora? Hoje, 8h30 da noite. Olha quem está aqui. Príncipe Moisés. A busca pela verdade. Me lembrei que a senhora foi me visitar na prisão enquanto eu estava preso e fingiu ser egípcia. O que a senhora foi fazer lá? Vai trazer graves consequências. Quem é a senhora, afinal? Os 10 Mandamentos. Nada de praia deserta no verão do Boulevard Shopping Car. Praia no verão, o melhor lugar para você exibir seu carro novo. O Boulevard Shopping Car vai te dar aquela força para você comprar seu carro novo. Preços incríveis, as melhores taxas do mercado e mais de 1000 ofertas para você aproveitar. Financeiras no local. Boulevard Shopping Car, Rua Maxwell 300, Vila Isabel, www.bscarro.com.br. Já passou 1 minuto, eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente começou o Balanço Geral manhã de hoje falando de um grave acidente na região de Madureira. E daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo para você. Então não saia daí que eu te espero. Tem coisa que é assim, acontece num dia e no outro já tá bombando. Nas concessionárias Fiat. Olha a promoção que a Fiat fez para você aproveitar já. Novo Uno completo com até R$3.000 de desconto e parcelas de R$399. Siena L completo com R$5.000 de desconto e parcelas de R$499. Gran Siena Tractive completo por R$44.990 ou com parcelas de R$599. Na Fiat você tem muito mais. Durante muitos anos eu defendi o Rio de Janeiro no Balanço Geral. Campeão de audiência! Agora eu recebi uma nova missão da Record. Vou continuar brigando por você, só que no horário nobre, do Cidade Alerta Rio. Agora a giripoca vai piar mais alto. O Wagner Monte é o cara. Vem comigo, Rio, vamos pra cima deles. Hoje, depois do Marcelo Rezende, eu conto com você no Cidade Alerta Rio. Imagens ao vivo agora que você acompanha aqui na tela da TV Record. O helicóptero sobrevoa a região de Madureira. Essas imagens foram gravadas, só para fazer uma correção, 6 horas e 44 minutos. O porquê que nós estamos direto neste acidente? É um grave acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, ali na região de Madureira. Agora sim, imagens ao vivo, o nosso helicóptero continua sobrevoando a região. Para quem chega agora à programação da TV Record, obviamente não está entendendo nada o que está acontecendo aí na região de Madureira. Carolina Machado, esta é a rua que aconteceu este grave acidente. Como a imagem mostra muito bem, o ônibus ele perdeu a direção, acabou atingindo pelo menos 2 imóveis, várias pessoas ficaram feridas, 18 passageiros com ferimentos leves,
5 pessoas já com ferimentos mais graves e um motorista, o estado de saúde dele sim é o mais preocupante. Acompanhamos o resgate dele ainda há pouco. A ambulância onde está o motorista permanece na Carolina Machado. É esta ambulância que você está vendo aí. Ele está recebendo os primeiros atendimentos dentro da ambulância para aí sim ser encaminhado para os hospitais da região. As demais pessoas que estavam dentro deste ônibus já foram levadas para os outros hospitais. Estamos atualizando o estado de saúde delas. Leonardo Lara, você tem alguma atualização para gente? Olha, a informação que eu recebi nesse momento, Lívia Mendonça, é um ônibus da aviação Vila Real, linha 773, Cascadura Pavuna. A informação que a gente estava aguardando aqui para confirmar a linha desse ônibus é a 773. Nesse momento não se tem ainda informação exata do estado de saúde dessas vítimas. Apenas aquela informação inicial que pelo menos 5 passageiros estão em estado grave, além do motorista que permanece nessa ambulância direita, a ambulância vermelha do SAMU 193 dos bombeiros. Mais um detalhe, Lívia, por uma questão de 5 ou 7 metros, o ônibus não atingiu aquele poste com o transformador. Poderia ter causado um estrago ainda maior. A gente lembra, inclusive em São Gonçalo, no início do ano, um ônibus que atingiu um poste com um transformador, a estrutura acabou caindo dentro do veículo, causando uma tragédia. Nessa imagem do comandante Ramos e também do Júnior, dá para ver o estrago em 2 imóveis. Segundo a nossa apuração, um deles é um bar, então estava fechado. No momento do acidente não havia ninguém ali e também pelo horário, pouca gente circula na rua nesse horário. Então também tivemos muita sorte, já que se esse acidente fosse mais tarde, certamente algum pedestre poderia estar passando por ali, Lívia. Com certeza, ainda bem, né, Leonardo Lara? Vamos pensar já positivo neste ponto. Uma outra preocupação nossa era referente aos ônibus nesse horário da manhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, eles costumam estar lotados e era a situação que estava este coletivo que você está acompanhando aí na imagem. Pelo menos 25 pessoas estavam dentro do coletivo, todas essas pessoas já foram levadas para os hospitais da região, ressaltando para você que com exceção do motorista que está recebendo neste momento os primeiros atendimentos ainda dentro desta ambulância. Agora vamos atualizar a situação também do trânsito para você que chega agora à nossa programação, mora na região de Madureira, precisa obviamente pegar o transporte, né? Precisa acessar, ir ao trabalho. Aí a gente está acompanhando imagens ao vivo, agentes da Sete Rios já estão no local desde os primeiros momentos que ficaram sabendo deste acidente, eles já foram obviamente enviados para o local para tentar agilizar. Mas a situação está muito complicada ali na região de Madureira, na Carolina Machado. A melhor opção continua sendo o Intendente Magalhães, não é isso, Leonardo Lara? Pois é, Intendente Magalhães, que normalmente tem o trânsito bem complicado nesse horário, mesmo assim não tem jeito. O motorista tem que evitar a Carolina Machado um longo congestionamento na via no sentido viaduto de Cascadura. 6 horas e 48 minutos agora. A gente vai continuar aqui com o jornal, com o seu Jornal da Manhã. Eu peço até desculpa, né, por a gente ter já começado já com esse acidente também, porque não tinha como ser diferente diante da gravidade da situação. Obrigado de verdade pela sua companhia. Eu nem tive a oportunidade de agradecer ainda você pela sua audiência, pela sua confiança aqui na tela da TV Record. Deixa eu dar um bom dia muito especial agora também para você que está ligadinho aqui na nossa tela, né, está acompanhando todos esses momentos aqui. Obviamente a gente estima melhores para todas essas vítimas. Vamos aproveitar e ver como é que está o trânsito aqui no Rio de Janeiro e em outros pontos da cidade. Direto para a Avenida Brasil, na altura da Penha, mostrando a situação agora para você. Leonardo Lara, Avenida Brasil já parada, né? Tem outros pontos de retenção que você gostaria de destacar? Olha, desde cedo o motorista que segue em direção ao centro enfrenta muita lentidão. Teve outro acidente gravíssimo nessa manhã na Brasil, hein, Lívia? Lá em Parada de Lucas. Recebi informação há 7 minutos que os veículos já foram retirados, mas segue o trânsito bem complicado desde Barros Filho. O motorista vai ter que sair de casa mais cedo ou evitar Brasil. Um caminhão tombou, não foi isso, Léo? Exatamente, lá, uma carreta e um carro, os 2 veículos já retirados da pista. Então já é uma boa notícia. E linha vermelha, vai acessar a Via Expressa, vamos dar uma olhadinha lá na altura do Fundão. Trânsito também bem complicado à esquerda do seu vídeo, quem segue sentido o centro do Rio de Janeiro, trânsito bem intenso na linha vermelha também. Autoestrada Lagoa Barra, lá na altura da Ponte da Joatinga, vou mostrar também para os nossos amigos que saem agora da região da Zona Oeste da cidade. Me parece ser uma boa opção ainda, Léo. Como é que está a situação da linha amarela? Olha, a linha amarela já tem lentidão depois da saída 6 ali em Del
Castilho até a saída 9, o motorista enfrenta uma retenção. Nesse ponto da autoestrada, até que tá fluindo. Lá na frente, na Rocinha, eu já chequei a câmera aqui, tá bem parado, Lívia. Bem parado também. Você vê a situação, como é que tá difícil hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Tem o Motolink agora ao vivo, direto na Avenida Brasil. Vou mostrar a situação aí pra você pelo seguinte: a interdição que você está acompanhando aí agora é aquela na Avenida Brasil, por conta das obras ali do BRT, da Transoeste. O problema é que para chegar até aí está bem complicado, porque agora a obra ela chega até exatamente na descida da ponte Rio-Niterói e os motoristas eles estão sendo desviados lá para a pista lateral da direita, né? Eles estão bem no cantinho mesmo, e aí para quem sobe a linha vermelha também está ficando o acesso bem complicado. Ô Leonardo Lara, deixa eu aproveitar e perguntar para você, você tem o tempo de travessia da ponte Rio-Niterói só para a gente ver se já acabou afetando? Olha, a última informação da concessionária, 25 minutos, o tempo de travessia é muita coisa, Lívia. Aí o reflexo é justamente por conta desse congestionamento da obra aí na Avenida Brasil. Obrigada, Léo, daqui a pouco você volta, porque para quem vai sair agora de casa, vai ao trabalho, não saber como é que está então o serviço do transporte público na manhã aqui na capital. A repórter Cristina Cruz tem informações da circulação do trem e do metrô. Bom dia, Cristina. Bom dia, Lívia. Olha, no metrô o funcionamento está normal, com intervalos aí de 1 minuto a 2 minutos e meio nas linhas 1 e 2. Todas as estações estão abertas. Agora, Lívia, nós estamos aqui na estação de trem do Maracanã e o funcionamento das estações e a circulação seguem normais em todos os ramais na manhã desta quinta-feira. O ramal de Deodoro com intervalos de 6 minutos, Santa Cruz intervalos de 8 e 15 minutos, o ramal de Japeri com intervalos entre 8 e 15 minutos e o ramal de Belfor Roxo, Lívia, intervalos de 15 minutos. Aqui na estação de trem do Maracanã, olha só, uma tranquilidade, as pessoas passando, ninguém fazendo nenhuma reclamação. Lívia, que continue assim, né? Que continue assim, que coisa boa. Eu vi também que atrás de você o trânsito ali na Radial Oeste está bom por enquanto, né? Está intenso, mas por enquanto está fluindo um pouquinho. Obrigada, Cris. Deixa eu falar com a Fernanda Sanches agora, que vai trazer os detalhes sobre o funcionamento dos aeroportos e das barcas. Fernanda, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. A gente está vendo que o trânsito está complicado em vários pontos da cidade, então usar o transporte público é a melhor opção. Para quem está saindo de Niterói, as barcas estão funcionando normalmente nessa manhã, com os intervalos regulares de 10 minutos saindo da Praça Araribóia e 15 minutos saindo de Charitas, aqui em direção à Praça 15. Tudo normal por enquanto, sem nenhum atraso e sem reclamação dos passageiros. O dia amanheceu, Lívia, com bastante nebulosidade. A gente está aqui no Mirante do Leblon, estava com bastante nebulosidade agora de manhã, mas isso não chegou a atrapalhar o serviço dos aeroportos, que funcionam no visual, tanto Tom Jobim como Santos Dumont, também normalmente sem atrasos ou cancelamentos. Lívia. Que notícia boa. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco você volta. As contas chegaram e você ainda está pensando em como vai pagar, não é mesmo? Eu tenho uma dica que pode te ajudar. Participe agora da promoção Dia Hoje. Neste sábado, tem sorteio de R$30 mil para você de casa. É só ligar agora para o 995779191. Você já imaginou ganhar R$30 mil com uma ligação, gente? Vai te ajudar bastante. Você só tem que ligar. Garanta chances para levar este prêmio. Liga agora, durante o Balanço Geral amanhã, 995779191. Acredite, porque o próximo ganhador pode ser você. Boa sorte. Os restaurantes que deixarem de desperdiçar comida, pode receber um selo de estabelecimento sustentável do governo federal. Diana Rocha. Para evitar o desperdício, a dona desse restaurante procura calcular a quantidade de comida que vai ser preparada no dia. Mas não tem jeito, pelo menos 10% dos alimentos terminam aqui, olha, no lixo. E já tem a reportagem completa para você aqui no Balanço Geral amanhã. Essa você não pode perder. Flagrante de assalto a uma agência bancária na zona norte do Rio. Ao todo, são 6 criminosos. O primeiro que entra no banco, que fica em Bom Sucesso, é um senhor grisalho de camisa azul. Poucos segundos depois, aparece o segundo homem. As pessoas percebem e se assustam. Eles fogem com dinheiro num saco. A polícia ainda procura a quadrilha. Em Madureira, também na Zona Norte, um criminoso finge buscar atendimento numa clínica. De repente, ele retira uma arma da mochila e anuncia o assalto.
Em seguida, o ladrão rende outra funcionária, recolhe todo o dinheiro e obriga as vítimas a sentarem antes de fugir. Até agora, ninguém foi preso. Mais um policial militar foi morto em uma tentativa de assalto. Desta vez ocorreu em Campo Grande, na Zona Oeste. O PM de camisa vermelha estaciona o carro e entra numa loja. Minutos depois, quando ele sai, é surpreendido por 2 homens. O policial tenta fugir, mas os criminosos atiram. Em seguida, a dupla foge num carro. O PM chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Hora de saber quais são as principais vagas de emprego da semana. Tá precisando de trabalho? Então acompanhe. 200 vagas para a caixa de supermercado, 100 para estoquista, 100 para atendente de padaria, 20 para açougueiro, 300 para balconista, 25 para ajudante de padeiro, 80 para repositor em supermercado e 18 para cozinheiro. Documentos necessários: carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS/PASEP, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem aí na sua tela. Vamos voltar a falar daquele acidente na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos direto, então, para imagens do helicóptero da TV Record, que sobrevoa a região de Madureira. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas neste grave acidente. Leonardo Lara, qual é a situação agora nessa região da cidade, Léo? Olha, nesse momento, a ambulância dos bombeiros deixando o local, levando o ferido em estado mais grave, que é o motorista do ônibus da linha 773 Cascadura-Pavuna. Eles estão, Lívia, bloqueando completamente o trânsito para possibilitar a saída mais rápida dessa ambulância. Ele ficou pelo menos 15 minutos recebendo os primeiros atendimentos dentro da ambulância, conseguiram estabilizar o quadro de saúde e só agora os médicos avaliaram que tem condições de seguir em direção ao hospital. Olha só a manobra que estão fazendo para que ele possa chegar o quanto antes no hospital mais próximo desse ponto, na Carolina Machado, em Madureira. Nesse momento, Lívia, começa então uma corrida contra o tempo para tentar salvar esse motorista que foi o mais atingido nesse gravíssimo acidente no Rio de Janeiro. Vamos então transmitir pensamentos positivos para esta vítima que está sendo encaminhada agora para o hospital mais próximo ali da região de Madureira. Nós acompanhamos as primeiras imagens ao vivo aqui na tela da TV Record, o momento do resgate do homem que está dentro desta ambulância. Para você que chega agora à nossa programação, este grave acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira. Um grave acidente mesmo, gente. Mais de 20 pessoas ficaram feridas, 5 pessoas em estado mais crítico, né? E este motorista que era a nossa maior preocupação. Ele ficou preso nas ferragens. Olha aí, olha o estado em que ficou o ônibus. Outras ambulâncias permanecem ali no local também, só que agora, Léo, o trabalho vai ser de avaliação também, né? Eu não vi a Defesa Civil ainda. Você sabe se eles já estão no local? Técnicos já foram enviados. Ali, ó, eu fui falar da Defesa Civil, apareceu lá um de uniforme, bem lá no fundo, realmente os técnicos da Defesa Civil, então já estão aí, né? Já estão fazendo uma avaliação. Eles nem começaram a colocar aquela fita de proteção para não deixar as pessoas se aproximarem desse local. Recebi a informação nesse momento que 3 hospitais da região estão mobilizados para o atendimento às vítimas. Getúlio Vargas na Penha, Carlos Chagas e também o Salgado Filho. Então, diante desse grande número de vítimas, todos os hospitais da região estão preparados e esses 3 foram selecionados pelos bombeiros para esse atendimento. Getúlio Vargas, Carlos Chagas e também Salgado Filho. Não sei ainda, Lívia, para qual hospital vai o motorista, que saiu há poucos minutos. Nós acompanhamos tudo ao vivo e ele é a vítima em estado mais grave nesse momento. Você vê, Lívia, que os moradores dessa vila, eles não têm como sair de casa. O ônibus ficou atravessado em toda aquela posição do portão da vila e aí eles estão presos dentro de casa nesta manhã. A gente espera também que os patrões venham entender a situação deles e de outras pessoas aí também. O nosso Mochilink também já está ao vivo ali no local, mostrando a situação ali bem de pertinho para você. Esquerda do seu vídeo, imagens ao vivo do Mochilink da TV Record. Direita do seu vídeo, imagens ao vivo do helicóptero da TV Record. Agora, se a gente consegue aproximar aí também de um outro ângulo, mostrar a situação, a gente tem que dar os parabéns, né, Léo, para esses homens do Corpo de Bombeiros que fizeram um trabalho ali brilhante. Eles correm contra o tempo inteiro, né? Vamos falar dessa forma. Olha só a situação
situação, Léo. Neste ângulo a gente consegue perceber o impacto da batida. Derrubou praticamente o imóvel, Léo. Pois é, certamente esse veículo não vinha em uma velocidade baixa, senão o estrago não seria desse tamanho do novo ângulo. Na imagem ao vivo do Mochilink dá para ver o tamanho da destruição pelo outro ângulo da terra e realmente impressiona. Se o nosso Mochilink pudesse aproximar o máximo possível, a gente sabe que há todo um cuidado nesse momento para perceber como ficou o lado do motorista. Olha os fios, Lívia. Leonardo Lara, a gente tinha ressaltado essa questão. Olha os fios ali, como é que eles estão rente ao ônibus. Com certeza conseguiu levar fios também, né, Léo? E a quantidade de entulho na calçada que ficou aí depois desse gravíssimo acidente. Lívia, se fosse mais tarde, certamente teria alguém nessa calçada. Eu conheço a região da Carolina Machado, é uma região que tem muita gente circulando, principalmente no horário do comércio aberto, aí nesse ponto em Madureira. O acidente aconteceu bem mais cedo, antes das 6 horas da manhã, e só por isso nós não estamos contabilizando aqui mais vítimas nesse acidente em Madureira. Olha só a situação, eles têm no helicóptero à direita, Lívia, tem apenas um pedacinho ali para passar entre a parede e o ônibus. Eu diria até que é arriscado nesse momento passar por ali, mas é a posição que os bombeiros conseguiram para chegar até dentro dessa vila que foi atingida pelo ônibus. A Polícia Militar está ali no local, já pegando depoimentos, né, das pessoas que conseguiram assistir este acidente. Eu imagino o susto que essas pessoas levaram diante da gravidade da situação. Barulho, né? Imagina o barulho que foi. Todos os moradores dessa vila ali, principalmente, acordaram, obviamente, desesperados diante do impacto desta batida. A Defesa Civil está no local. O que eu posso aconselhar para você que mora nessa região e principalmente mora nessas casas aí que estão interditadas, praticamente a gente pode falar dessa forma, vocês têm que procurar sim a Defesa Civil para ter um laudo preciso, para saber se estão sim ou não tranquilos para continuarem nessa região. Olha só aí, e Leonardo Lara, funcionava um bar, Léo, pelo Exatamente. jeito que a gente mostrou ali na imagem do Mochilink. Quem é o Mochilink? Você tem a informação? É o nosso Fábio Calistra, ao vivo no local do acidente, toda a equipe do Balanço Geral mobilizada nesta manhã em função desse acidente. Nosso Mochilink se deslocou rapidamente para esse ponto e dá para ver lá no fundo, realmente, que é um bar que funcionava aí, Lívia, e estava fechado. Muita sorte nessa hora que o local não estava recebendo o público. E um detalhe, Lívia, naquele poste à direita, na imagem do nosso helicóptero, você vê que no poste logo adiante tem 2 transformadores. Você imagina só o estrago se esse ônibus atingisse o poste de concreto. Nós tivemos no início do ano, lá em São Gonçalo, um acidente muito parecido. E foi no mesmo horário, né, Léo? Exatamente, nesse horário que o pessoal está indo para o trabalho e que normalmente os veículos estão lotados. A última informação de 23 feridos, esse número pode aumentar ou diminuir. Os bombeiros ainda estão confirmando os nomes um a um para poder passar a informação mais precisa. O que se sabe é que 3 hospitais estão mobilizados nesse momento no atendimento às vítimas desse gravíssimo acidente em Madureira, na zona norte do Rio. Vamos lembrar os hospitais, porque tem muitas pessoas que chegam agora à nossa programação, parentes, né, que acessam este ônibus, pegam esses ônibus para ir ao trabalho e aí ficam desesperadas diante de informação e querem falar com esses parentes. Quais seriam os 3 hospitais? Getúlio Vargas, que você disse, né, Léo? Carlos Chagas e também Salgado Filho. São os 3 hospitais que nesse momento já estão recebendo as vítimas. Os números, Lívia, vão variando a todo momento. À esquerda, recuperando a imagem de um dos momentos mais delicados do socorro dessa manhã. O exato momento em que o motorista era retirado de dentro do ônibus. Ele que ficou desacordado. O lado mais atingido foi o lado do motorista, muito concreto, pedaços de cimento atingiram esse motorista. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conseguir, primeiro, acessar o local onde ele estava, depois retirar todo o entulho, cortar a lataria do ônibus para possibilitar esse resgate. E na imagem da esquerda, eu conto vários bombeiros
fazendo esse trabalho de resgate, ele já com colar cervical naquela prancha para depois ser levado para então a ambulância que estava posicionada bem em frente. Isso aconteceu há cerca de 15 minutos. Nós acompanhamos tudo ao vivo aqui no Balanço Geral, Lívia. Olha, foi uma imagem realmente impressionante, essa que você está acompanhando no momento do resgate deste motorista. As primeiras informações que chegaram para a gente aqui, pelo nosso também contato direto com você, telespectador, pelo WhatsApp, é que o motorista estaria em estado mais grave. Então, acabamos focando nele para a gente acompanhar esse passo a passo. E a gente ficou muito feliz quando ele entrou dentro dessa ambulância, quando ele conseguiu ser retirado das ferragens, porque estava bem complicada a situação. Primeiro os bombeiros tentaram retirar pela janela da frente, né? Tentaram tirar ali, fizeram várias manobras, não foi possível, quebraram as janelas laterais, aí sim conseguiram retirar este motorista. Ele ficou por cerca de 15 minutos, mais ou menos, ali esperando pelo atendimento, recebendo os primeiros socorros. Agora ele já foi liberado, já foi levado para o hospital mais próximo ali da região. Nós vamos continuar aqui com o Balanço Geral amanhã e qualquer momento a gente volta com mais informações ao vivo para você. Você sabe que a informação é sempre a nossa prioridade aqui, para você que tem, de repente, um parente dentro deste ônibus e também para você que precisa saber do trânsito, precisa sair de casa tendo pontos de fuga. É sempre a nossa preocupação, é essa. Os pais do menino Eduardo, atingido por um tiro no Complexo do Alemão, prestaram depoimento na divisão de homicídios. O repórter Felipe Figueira acompanhou. Passava das 8 horas da noite quando os pais de Eduardo de Jesus, de 10 anos, chegaram na divisão de homicídios da capital para prestar depoimento. A família havia acabado de retornar do Piauí, onde o corpo do menino foi enterrado. Nas camisas vestidas pelo casal, a lembrança do filho caçula, morto no Complexo do Alemão. E nas palavras, um desabafo, seguido de um recado indignado. Eu vou processar ele por ele ter feito isso com meu filho, que meu filho é uma criança muito boa, meu filho não se envolvia com tráfico. Então, como é que ele bota uma coisa dessa na internet sem ele saber quem somos nós? Falou que o pai do meu filho mexia com coisa errada, meu marido trabalha de carteira assinada, eu trabalho, então a gente não mexe com coisas erradas. Então, o bandido aqui está sendo ele. A mãe de Eduardo se referia a este texto, publicado no último domingo em uma rede social pelo presidente da ONG Afroreg. Nele, José Júnior afirma que, segundo informações, o menino era bandido e que provavelmente, se fosse bandido, poderia ter matado um policial se tivesse oportunidade. A publicação causou polêmica e foi apagada pouco depois. Ainda no domingo, José Júnior fez outra postagem para se justificar. Escreveu que em momento algum disse que o menino morto no Alemão era bandido e afirmou saber da inocência dele. Ainda completou dizendo, mesmo que fosse ligado ao crime, não se justificava essa violência. O menino Eduardo de Jesus foi vítima de bala perdida no Complexo do Alemão quando brincava na porta de casa. A mãe diz que os PMs confundiram o celular da criança com uma arma e que é capaz de reconhecer o agente que efetuou o disparo. O prazo para o fim da investigação é de até 30 dias. Até lá, os policiais envolvidos no caso devem permanecer incomunicáveis. A intenção é recriar todo o ambiente do momento em que Eduardo foi assassinado e confrontar as informações colhidas em depoimentos. Os pais de Eduardo de Jesus vão participar desta reprodução simulada, segundo o defensor público que acompanha a família. Ainda de acordo com ele, o depoimento dado pelo PM, suspeito de ser o autor do disparo que matou o menino, tem muitas contradições. Existem contradições e o delegado vai relatá-las todas, apontar e indicar, de acordo com a prova técnica, qual efetivamente, quem é o responsável, quais foram as circunstâncias que envolveram a morte dele e encaminhar ao Ministério Público para que ofereça denúncia. Muita coisa ainda nessa história e vai rolar. 7 horas e 8 minutos agora. 2 pessoas foram feridas em ações de criminosos nesta quarta-feira. Em Campo Grande, um idoso foi vítima do crime conhecido como saidinha de banco. E na Tijuca, uma mulher teria reagido a um assalto e acabou baleada na perna, né? A reportagem é da Isabela Veiga. Uma mulher identificada como Mary Ramos Abreu, de 57 anos,
foi baleada depois de uma tentativa de assalto na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio. Ela estava neste ponto de ônibus, próximo ao Morro da Formiga. As marcas da ação ainda são visíveis. Segundo testemunhas, 2 homens que estavam numa moto atiraram quando a vítima tentou reagir. A bala atingiu a perna da mulher. Ela foi levada para um hospital particular na Tijuca. Segundo os médicos, o quadro de saúde dela é estável. Policiais do 6º Batalhão realizaram buscas para localizar os criminosos. Campo Grande, zona oeste da cidade. Um homem saía de uma agência bancária quando foi vítima de uma modalidade de crime cada vez mais comum aqui no Rio de Janeiro: a saidinha de banco. 2 criminosos em uma moto abordaram um cliente e atiraram nele. O homem foi levado com vida para o Hospital Rocha Faria, aqui mesmo em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Quem mora ou trabalha em Campo Grande reclama da insegurança. Medo, sim. Por causa disso mesmo, violência. Muita violência. Aí tem medo. Tá tendo muito assalto aqui, a situação tá difícil, entendeu? Então, não tá tendo muita segurança pra gente aqui. Vamos ver como é que tá o trânsito no Rio de Janeiro, direto para as câmeras da 7 Rio. Coloca aqui pra gente dar uma olhadinha na cidade. Aí a gente está mostrando bem o acesso ao túnel Rebouças, trânsito bem intenso já na região. Não chega a parar, mas já está bem tenso sim. Elevado Paulo de Fronten com a rua Doc Lobo, vamos direto para lá, montando as câmeras agora para você, mostrando a situação. É um bom momento sim para o elevado, pelo menos agora a gente vê que a situação por aí está tranquila. Embaixo o trânsito está mais congestionado. Visconde Niterói na Mangueira, vamos dar uma olhadinha em outro ponto da cidade, Zona Norte agora mostrando para você. É um bom momento para você acessar a Visconde de Niterói. Radial Oeste tem um pouquinho de lentidão, então a melhor opção com certeza é a Visconde de Niterói. E o nosso Motolink está na Avenida Brasil, na altura do Caju, mostrando como está agora o fluxo aí na Avenida Brasil para quem deixa a Ponte Rio-Niterói. Realmente hoje a situação está caótica porque as obras, elas chegaram bem mais perto agora do acesso a quem deixa a Ponte Rio-Niterói. Então, por isso, está bem congestionada a ponte. A gente tem o tempo de travessia, a gente está com probleminha nas câmeras da ponte, mas tem o tempo de travessia, 7 horas e 11 minutos agora. Então, apurando aqui o tempo de travessia, a gente não tem essa informação ainda, mas o trânsito estava bem congestionado na ponte e o resultado desse trânsito é por conta dessa imagem que a gente está vendo aí agora. Nós voltamos a falar sobre o acidente com o ônibus em Madureira. Leonardo Lara, existe a informação de que o motorista teria passado mal. Essa informação está chegando para a gente agora, Léo, é isso? Essa é a principal suspeita, por enquanto, para tentar uma explicação para esse gravíssimo acidente na região de Madureira. O motorista teria passado mal, perdeu o controle da direção e aí invadiu a calçada esquerda, atingindo pelo menos 2 imóveis. Não se tem ainda nenhuma previsão, Lívia, para retirada desse ônibus, já que toda aquela estrutura que foi atingida pode vir abaixo quando o ônibus for retirado desse local. Os moradores da região estão apreensivos, esperando inclusive um laudo da Defesa Civil que possa atestar se houve ou não comprometimento de toda essa estrutura. A gente percebe que é grande a movimentação de curiosos no local e me preocupa, Lívia, que por enquanto não colocaram aquela fita de isolamento nesse ponto atingido. Isso é importante até para a perícia depois tentar recolher provas que possam levar às possibilidades para esse acidente. O que teria causado uma colisão tão grave, já que nenhum outro veículo se envolveu nesse acidente, apenas o ônibus que simplesmente invadiu a calçada e atingiu esses 2 imóveis na Carolina Machado. O trânsito segue bem complicado para quem segue em direção ao viaduto de Cascadura, Lívia. Obrigada, Leonardo Lara. 7 horas e 13 minutos agora. A gente vai e volta. A qualquer momento a gente volta com mais informações deste grave acidente ali na região de Madureira. Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, protestaram pela morte de um adolescente de 14 anos. Ele foi atingido em cheio por um ônibus que teria subido a calçada para desviar de um buraco. Adriana Oliveira é a repórter. Esse vídeo, feito por moradores minutos depois do acidente, mostra o adolescente de 12 anos sendo socorrido pelo SAMU. Numa maca, ele é colocado na ambulância e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde já chegou sem vida.
Nessa outra imagem, a bicicleta usada pelo garoto está sendo retirada de debaixo do ônibus que o atropelou, um veículo da aviação Ponte Coberta. O atropelamento aconteceu nesse ponto da estrada de Madureira, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o menino vinha de bicicleta e desceu ali para atravessar a rua. Quando chegou aqui na calçada, foi atingido pelo ônibus que vinha daquela direção. O veículo teria saído da rua e invadido o espaço dos pedestres. Esse comerciante foi quem tentou prestar o primeiro socorro à vítima. E deparei com aquela cena, o pessoal gritando, para. E quando eu vi um garoto embaixo do ônibus já. O tio do jovem conta que o motorista não parou, apesar dos gritos de alerta das pessoas. Diz ele que não escutou. Quando ele se ligou que escutou, ele deu ré de volta no veículo, passou de novo por cima dele. Aí os pessoal para, aí ele desceu do ônibus, quando ele desceu ele botou a mão na cabeça, meu Deus, já pensei que era um cachorro. Hudson ia e voltava da escola todos os dias de bicicleta, era a condução preferida do menino e olha só o estado em que ela ficou, totalmente destruída, o aro da frente todo amassado e pelo estado dela dá para se ter noção do impacto da batida. Aluno aplicado, Hudson Ribeiro Brito da Silva estava indo estudar com uma professora particular no momento do atropelamento. O tio mostra como ficou a mochila do menino, o casaco que ele usava, a garrafinha de água amassada e o que sobrou do caderno. Desesperada, a mãe não consegue acreditar que perdeu o filho caçula. Meu filho não merecia passar por isso. Era um bom filho, bom aluno. Todo mundo gostava dele. Amado pela escola, pelos vizinhos, pelo bairro. Todo mundo amava meu filho. Na manhã dessa quarta-feira, moradores protestaram no local do atropelamento. Com cartazes, eles fecharam a rua por alguns minutos. Comerciantes contam que o sinal onde Hudson atravessou estava quebrado havia 3 meses. A gente estava ligando para a prefeitura, estavam falando que ia vir fazer o concerto, mas só fizeram o concerto ontem, após a morte do menino. Os manifestantes reclamaram do excesso de velocidade dos veículos e das péssimas condições da estrada. O irmão de Hudson, que é motorista de ônibus, diz que vai abandonar a profissão. Mas trabalhar hoje, não tenho coragem de chegar ali perto. Destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha mãe, destruiu a vida de todo mundo, destruiu uma família inteira, está destruída. Você vê, né, o que faz com uma família inteira. A aviação Ponte Coberta informou que aguarda o resultado da perícia. A empresa já recolheu as imagens da câmera de segurança para analisar o que teria acontecido. A direção informou ainda que presta toda a assistência necessária à família do adolescente. Aí é muito mais fácil, né, você passar por uma calçada do que você enfrentar um buraco. Existem 2 problemas aí muito graves. Você viu aí que o buraco só foi resolvido depois que aconteceu uma gravidade como essa, a morte de uma criança. Aí a prefeitura foi lá depois que os moradores pediram diversas vezes, já alertando o problema, que as pessoas estavam passando ali no buraco, que as pessoas estavam desviando, passando pela calçada. Aí, de repente, só depois que acontece um problemão como este, famílias chorando aí pela morte de uma criança, aí o problema é resolvido. Vergonhosa essa situação. E mais vergonhosa ainda também é a situação do motorista, né? Passar pela calçada, que sabe que é proibido também. Outro assunto agora, sindicatos de diversas categorias que são contra a terceirização fizeram protestos em várias capitais. Nós mostramos ontem ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã a mobilização dos Correios na Zona Norte. Tino Júnior, bom dia. Onde mais teve manifestação? Bom dia, Lívia. Teve na Baixada Fluminense, onde os manifestantes interditaram uma via. No centro da cidade, o protesto aconteceu em frente à Câmara dos Vereadores. A terceirização é um assunto muito polêmico que vem dividindo opiniões. No RJ no Ar, nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Um advogado vai esclarecer as principais dúvidas sobre esse projeto, que pode ser aprovado pelo Congresso. O RJ no Ar começa às 7h30 da manhã. Lívia, eu espero você. É assunto polêmico mesmo. Obrigada, Tino. Eu vou ao vivo com o nosso Mochilink, que eu tenho chamado urgente do Mochilink da TV Record agora. Leonardo Lara, o que aconteceu? Mais um acidente, Léo? Olha, mais um acidente, Avenida Brasil, são imagens gravadas há pouco pelo nosso Mochilink, o Fábio Calistra, na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas. Olha só o nó no trânsito pela manhã na Brasil. O motorista enfrentou uma grande lentidão, Lívia, e o motivo foi essa carreta que se envolveu no acidente com outro veículo. Os 2 veículos foram retirados há pouco, são imagens
gravadas há pouco, eu repito. Neste momento, a Brasil já está com o trânsito fluindo nesse ponto em Parada de Lucas. Mesmo assim, o motorista perde tempo, enfrenta a retenção desde Barros Filho, ainda por conta desse acidente mais cedo. Não se sabe como, Lívia, essa carreta acabou batendo no outro veículo. A boa notícia é que pelo menos ninguém se feriu, apesar de todo esse transtorno na principal via expressa do Rio de Janeiro. A carreta chegou a ficar torta, olha só, e por isso o pessoal da Sete Rio teve muito trabalho para retirar a carreta mais tarde. Olha só, nesse momento, já a imagem com um guincho posicionado para retirada do veículo, uma imagem também gravada. Que dia é esse, hein, gente? Vários acidentes acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Esse a gente alertou o motorista nas primeiras horas da manhã, aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Você que chegava na nossa programação já ficou sabendo que teve esse grave acidente aí também. Por sorte, ninguém ficou ferido, a gente já fica muito feliz. E o trânsito também aí na via foi liberado. Aconteceu na Avenida Brasil, foi por volta de 5h30 mais ou menos da manhã. A gente recebeu essa informação, né, Léo? A gente estava até muito preocupado que a via ficou completamente interditada no momento do acidente. Logo na sequência, então, chegaram os agentes da Sete Rio e conseguiram liberar. Neste momento, a situação lá está muito mais tranquila, mas sem acidente, porque o trânsito permanece caótico na Avenida Brasil, não é isso, Leonardo Lara? Pois é, o motorista está reclamando pelo WhatsApp que a Brasil está com um trânsito bem difícil, tem que evitar a via expressa, a linha vermelha nesse momento é a melhor opção para o motorista. Na imagem do Fábio Calistra, a gente acompanha o momento em que liberaram pelo menos uma faixa da Brasil depois da retirada dessa carreta. Quando tem um acidente envolvendo veículos já é difícil, imagina só quando tem uma carreta desse tamanho, Lívia. Obrigada, Leonardo Lara. Eu vou ao vivo com a Fernanda Santos pelo seguinte, gente, falando em trânsito, uma pesquisa traçou o raio-x dos motoboys. Fernanda tem os resultados pra gente ao vivo agora, vai fazer todos os detalhes pra gente. O estresse, Fernanda, é a maior causa de acidentes? Exatamente, Lívia. Numa manhã dessa de acidentes, esse assunto ficou super pertinente, né? Essa pesquisa mostrou que o estresse é a maior causa dos acidentes entre os motoboys. 1/3 dos motociclistas que trabalham fazendo entregas já sofreram algum acidente. Eu vou conversar agora com o diretor do Sindicato dos Motoboys. Você já fez até uma cartilha para tentar orientar os colegas, né, sobre os acidentes, para evitar os acidentes? Bom dia. Isso aí, uma cartilha baseada em casos reais, né? Que eu me preocupo muito com a classe, porque as pessoas, eles começam a trabalhar como motoboy, que hoje é chamado motociclista no estado do Rio de Janeiro profissional, e eles não têm experiência, né? E ali os patrões mandam eles, vai, e eles vão, e só que certo horário, certos momentos que são horário de rushes, eles têm que explicar ao seu patrão que não tem como concluir essa corrida, que às vezes eles podem se acidentar. Agora, o estresse é a principal causa, de acordo com essa pesquisa. É realmente uma profissão muito estressante. O trânsito já é estressante para qualquer motorista. Agora, para o motoboy que está lá na pressa tendo que fazer uma entrega. Todo mundo fala, tá congestionado, a moto passa. É a pior situação para o motociclista profissional, o motoboy, né? Por que o congestionamento? Pessoas podem abrir uma porta do carro, pedestres atravessam fora da faixa, pessoas mudam de uma faixa para outra, pessoas descem fora do ponto de ônibus. E às vezes o motociclista não consegue concluir a corrida por falta de prudência dessas pessoas, porque todo mundo depende da nossa corrida, então deveria ter mais atenção conosco. Obrigada, Alfredo, pela sua participação. Lívia, tá aí, o motociclista tem que ficar atento e o motorista também do carro tem que respeitá-los, né? Com certeza, agradeça muito o nosso entrevistado ali, adorei, ele falou a verdade mesmo, um alerta, porque todo mundo tem que ter respeito ao próximo. Essa sim seria uma lição para a nossa vida. Obrigada, Fernanda. Vamos falar daquele desperdício de comida, que ainda é uma triste realidade. Os restaurantes jogam toneladas de alimentos fora todos os dias, porque o que sobra não pode ser doado nem reaproveitado. Parar de desperdiçar ainda é um grande desafio. A reportagem é da Diana Rocha. Vamos. Cenas como esta são cada vez mais comuns nos centros urbanos. Revirar o lixo muitas vezes é a única saída para se alimentar. Escassez para uns e abundância para outros. Nos restaurantes, a comida que sobra do almoço vai para o lixo. Isso porque o dono do estabelecimento não pode doar o alimento. Eu dou comida para ela vai passar mal, ela vai poder dizer que foi dentro do meu estabelecimento e eu acabo sendo prejudicada por isso ainda. Além de doar a minha comida, eu sou prejudicada. Coloco tudo no lixo e ponho na frente do restaurante nos tambores. Eu chego de manhã, tá tudo revirado.
tudo revirado. Eu olho e falo, putz, eu não posso doar isso, eu sou obrigada realmente a descartar e dói no coração. Para evitar o desperdício, a dona desse restaurante procura calcular a quantidade de comida que vai ser preparada no dia. Mas não tem jeito, pelo menos 10% dos alimentos terminam aqui, olha, no lixo. A doação de sobras de comida dos restaurantes só é permitida com o controle da Coordenação de Vigilância em Saúde. O Congresso Nacional quer oferecer um selo de estabelecimento sustentável para os restaurantes que deixarem de desperdiçar. Já em casa, com um pouco de criatividade e de tempero, é possível deixar a sobra do almoço com cara de comida fresca e assim aproveitar tudo. A Kátia cozinha todo dia para o marido e para os 2 filhos, então sempre sobra um pouquinho de comida, né, cara? Não tem jeito, né? A gente acaba cozinhando, pensa que faz o tanto certo e nunca é o suficiente. Ou melhor, o suficiente é sempre a mais, porque você tem que fazer marmita, então acaba sempre sobrando um pouquinho. Na geladeira de Kátia tem sobras de arroz, feijão e carne moída. Cássio é chefe de cozinha e vai dar uma repaginada nesse cardápio. Eu tenho aqui primeiro um arroz, né, do dia a dia. Então a gente vai brincar mesmo com um bolinho de arroz, que a gente vai quebrar os ovos. Deixa eu só. Lembrando sempre quebrando os ovos num recipiente à parte, né? Que eu vou acrescentar um arroz, tá? Um pouquinho de amido, uma cebola, um pouquinho da cebola, uma salsinha, e um queijinho. Em apenas 15 minutos, aquela sobra de arroz virou este bolinho refinado. O feijão foi batido e se transformou neste belo tutu. E o restinho de carne moída virou farofa. O Brasil ele não passou por guerra, então ele não tem essa concepção do que é resto e sobra. E aí fica uma coisa divergente. O que é o resto e o que é a sobra? O resto ele tem que ser expurgado mesmo, né? Tem que ser jogado ao lixo. Mas a sobra eu consigo transformar. E é aí que está a magia. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro para a gente encerrar a nossa edição de hoje. Cadê as câmeras da 7 Rio mostrando a situação para você? A Radial Oeste, meu amigo, não tá nada boa a situação da Radial Oeste. Melhor opção continua sendo a Visconde de Niterói. Vamos para Presidente Vargas, lá na altura ali do Sambódromo. Vamos dar uma olhadinha nas câmeras da 7 Rio mostrando para você a situação aí. Por enquanto, o trânsito está fluindo, mas o número de veículos já é grande na região. A Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, é para lá que a gente vai mostrando a principal via expressa do Rio de Janeiro. Olha, esse congestionamento continua sendo reflexo das obras que estão acontecendo ali na Avenida Brasil. Só para atualizar para você, o tempo de travessia na ponte, neste momento, para quem sai de Niterói e São Gonçalo e vai sentido Rio de Janeiro, é de 25 minutos. Trânsito bem caótico na ponte Rio-Niterói, reflexo também da Avenida Brasil. Então, gente, hoje foi um dia tenso, né? Você vê acidente lá na Madureira, não dei nem para mandar beijos e abraços hoje, mas você entende que a informação é sempre a nossa prioridade aqui nos Jornais da Manhã. Eu sempre falo, né, que o nosso compromisso é levar a informação para você aí de casa. Obviamente, a gente deseja melhoras para todas essas vítimas deste grave acidente lá na região de Madureira. E novas informações você vai ficar por dentro do RJ no ar, Conte no Júnior, que já vai começar. Também daqui a pouco, com o Magre Montes à noite, né? A gente acaba confundindo, né, Tino? E o Gustavo Marques ao meio-dia no Balanço Geral. Tino, beijo pra você e bom jornal. Beijo do tamanho do mundo pra você, Lívia. Muito obrigado. Até amanhã.